se comprometer que a Igreja Católica é a única verdadeira estabelecida por Nosso Senhor e que um católico que deixa a fé católica e se junta a um seito protestante não vai salvar a sua alma. O católico que abandona o catolicismo para o protestantismo não pode impedir que ele pode cair no anátema solene do Concílio de Trento. Se juntar, aderir ao protestantismo é abandonar o sacramento da confissão. Isso foi dito no Concílio de Trento, que se a penitência da Igreja Católica não for verdadeiramente e adequadamente como um sacramento instituído por Cristo, nosso Senhor, e cair no pecado depois do batismo. Aderir ao protestantismo é abandonar a crença da real presença do nosso Senhor como sacramento sagrado. E no Concílio de Trento nos ensina que se alguém negar o sacramento da Santíssima Eucaristia, que realmente substancialmente tem o corpo e sangue, com a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz que ele está apenas como um sinal ou figura ou virtude, que ele seja um anátema. E aderir ao protestantismo é abandonar a crença no santo sacrifício da missa. E o Concílio de Trento nos ensina infalivelmente que se alguém disser que o sacrifício da missa é apenas um sacrifício de agradecimento, de graças, ou se é uma comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas não um sacrifício propiciatório, ou aquele que só vai ter benefício aquele que recebe e que não é oferecido para os vivos e para os mortos por dores, satisfações e outras necessidades e pecados, que eles sejam anátema. E eu disse que o católico que abandona o catolicismo para o protestantismo não pode impedir que ele vai cair nos anátemas solenes do Concílio de Trento. Essa é a realidade da fé católica que deve ser ensinada, não de uma maneira dura, beligerante, porém firmemente, com amor, sempre demonstrando ao nosso povo o grande amor de Deus no seu sofrimento e morte na cruz por nós. Seu amor no estabelecimento de uma igreja, seu amor, e nos dar os sacramentos. A operação da graça não muda. E um católico com apologética, ainda pode fazer milagres para a salvação das almas. Eu quero levantar alguns pontos a respeito da apologética católica padrão. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que essas apologéticas das quais falamos sobre posições, não pessoas. Estamos vendo a posição católica versus a posição protestante. Eu tenho certeza que nós todos conhecemos protestantes que são modelos de virtude natural. E tenho certeza que nós todos conhecemos católicos que não vivem de acordo com o padrão de bondade e justiça que a fé exige. Mas as pessoas não contam na apologética, só as posições. E vamos começar olhando o princípio fundamental protestante de tão somente a Bíblia. O protestante acredita que está em chão firme, porque ele diz que ele acredita e aceita a Bíblia, e tão somente a Bíblia como a única regra da fé. Esse é o pensamento protestante central do sola scriptura. É apenas a Bíblia e só a Bíblia, que é esse dogma, que é a Bíblia, que é o pilar da verdade. A primeira pergunta que nós temos que fazer é se esse dogma pode ser mantido. Protestante, será que o protestante está em chão firme quando ele diz que a Bíblia, não somente a Bíblia, é a única regra da fé? Bom, há um conhecido pessoa que se converteu
ao catolicismo nos Estados Unidos, Scott Hahn, ele era um ministro protestante que se converteu católico. Ele havia sido ministro presbiteriano que, nos seus dias de seminário, ele era veementemente anticatólico e, subsequentemente, enquanto ministro, ele fez muito estudo das Escrituras, porque ele queria que seus sermões fossem permeados da Escritura Sagrada. Mas quanto mais ele estudava a Escritura, quanto mais ele viu que as verdades que os católicos acreditam, especialmente os ensinamentos dos São Jerônimo, São Basílio e Santo Agostinho, têm raízes firmes na Escritura. E estes eram católicos. Cada um deles celebrava o santo sacrifício da missa. Não vou passar por toda a história dele, mas eu quero destacar um dos eventos que o levou à conversão, uma coisa que aconteceu quando ele estava dando uma aula. Lá estava ele, um ministro presbiteriano, um professor presbiteriano, ensinando jovens adultos. E um dos alunos mais espertos da classe perguntou: Dr. Hahn, o senhor sabe como nós protestantes acreditamos só na Bíblia como a única regra da fé e seguimos a Bíblia e somente a Bíblia, e não a Bíblia e tradição, só a Bíblia? E o professor disse sim. E o aluno falou: bom, onde é que está escrito na Bíblia que é assim? E o Hahn respondeu: que pergunta besta. Agora, assim que o Hahn disse isso, ele disse para ele mesmo: você nunca disse isso para um aluno antes? Você nunca respondeu um aluno com um insulto? Mas a razão pela qual Hahn respondeu do jeito que ele respondeu é porque ele sabia que ele não tinha uma resposta. Dr. Hahn falou assim: bom, tem Timóteo 2, 3, 16, e o aluno respondeu: não. Timóteo 2, 3, 16 diz: toda a Escritura, inspirada por Deus, vale para ensinar, reprovar, corrigir, instruir e na justiça. Diz que a Escritura, ela é que é a fonte, não diz que nós devemos acreditar só na Bíblia. E veja o que o Nosso Senhor falou sobre tradição em Mateus 15. E o aluno falou: não, Nosso Senhor não estava condenando toda a tradição, ele estava condenando a tradição corrupta dos fariseus. Depois de algumas tentativas de citação das Escrituras, o Dr. Hahn falou assim: acabou-se o tempo, nós vamos continuar a semana que vem. O Dr. Hahn sabia que ele não havia respondido a pergunta deste aluno, e este aluno também sabia que ele não havia respondido a sua pergunta. Portanto, o Dr. Hahn voltou para casa ontem, transpirando frio, pensando qual é a resposta dessa pergunta. Quando ele chegou em casa, ele ligou aquele que ele dizia que seria o maior estudioso de escritura protestante dos Estados Unidos. E ele perguntou: vai ver que eu dormi nessa parte durante o meu treinamento, mas sabe como nós protestantes acreditamos que a Bíblia, então somente a Bíblia é a fonte, e não a Escritura e a tradição? Onde está escrito na Bíblia? E todos eles, todos os professores disseram: que pergunta besta. E cada um desses professores invocaram o mesmo verso que Hahn, Timóteo 2, 3 e 6, e Hahn respondeu como o aluno dele respondeu. Esse verso só diz que a Escritura, ela se presta a isso, mas não diz que é a única fonte da fé. E cada um dos professores falou assim: bom, também tem as palavras de Nosso Senhor em Mateus 15. Não, Nosso Senhor não estava condenando toda a tradição, e só a tradição corrupta dos fariseus. E além, ele disse que São Paulo nos instrui em Tessalônicos 2, 14, ficar firme e manter as tradições que aprenderam, seja por palavra ou por nossa epístola. E esses estudiosos de grande destaque, teólogos protestantes, não tinham resposta. Foi daí que Scott Hahn começou a perceber que o princípio central da fundação do protestantismo, que é a Bíblia, e tão somente a Bíblia, não é bíblico.
Essa é uma contradição tremenda, é uma das